É nosso convidado, Daniel Monteiro, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Muito bom dia, seja bem-vindo. A dotação orçamental, afinal, vai aumentar. Os 54 milhões e meio de euros são suficientes para os objetivos propostos, traçados para o Plano de Desenvolvimento Desportivo Nacional? Obrigado pelo convite. Naturalmente que é sempre melhor ter um aumento de investimento do que uma redução de investimento. E, portanto, esta atualização, por esse prisma, é positiva. Agora, é preciso perceber, e todos os portugueses perceberem, que o desporto português parte de uma base de financiamento com um subfinanciamento crónico, um histórico muito prolongado no tempo. Portanto, só para se ter uma ideia, em 1998, o desporto em Portugal tinha um orçamento em linha com o orçamento da cultura. Hoje em dia a cultura transformou a sua dotação numa dotação na ordem dos 500 milhões de euros e o desporto está a discutir se são 42, se são 50, se são 52, se são 53. Portanto, tem a ver com esta discrepância que muitas das vezes o setor tem sofrido ao longo destes anos. Ainda agora a própria cultura tem um aumento de dotação na ordem dos 20%, o setor do desporto tem um investimento, um aumento de financiamento inferior a 10%. Agora, claro, como disse, qualquer investimento acima daquilo que era o ano anterior e acima da inflação é um sinal positivo. E, na verdade, agora, é a primeira vez que ultrapassa os 50 milhões de euros. Sem dúvida, é um sinal positivo. Agora, é um sinal que tem que ser acompanhado, até porque há uma expressão que ficou muito na moda, há mais vida para além do orçamento, ou seja, em cima do orçamento do Estado. Aquilo que nós vamos querer dizer ao Governo é que, existindo folga orçamental, como as notícias veiculadas parecem fazer crer os portugueses e a opinião pública, de facto, que há essa autonomia, ou que há essa liberdade orçamental, folga orçamental, digo, e que isso permita, para 2025 e anos seguintes, colmatar e corrigir erros do passado para o setor do desporto. Vou-lhe dar um exemplo. O setor do desporto federado não viu um euro que fosse do Plano de Recuperação e Resiliência. Tendo em conta as dificuldades de execução que o país tem, o setor do desporto está disponível para se modernizar, para se profissionalizar ainda mais, para ter outros níveis de formação e qualificação aos nossos clubes de base local e, portanto, por essa via é possível financiar e dar outras condições ao desporto. Para além disso, investir nas famílias. É muito importante que nós trabalhemos em duas vias. Do lado da oferta, entenda-se as federações, os clubes de base local, as associações, mas é muito, muito importante dar condições às famílias do lado da procura, entenda-se, para que as famílias possam investir parte do seu orçamento, que não têm neste momento, e portanto deve ser o Estado a contribuir para que as famílias tenham condições de acesso, porque o desporto não se pode continuar a elitizar, como tem vindo a acontecer. E ao longo Daniel, dos anos, olhando para estes 54 milhões e meio de euros, quais serão as prioridades? Serão os centros de alto rendimento, o desporto escolar, a promoção também do sucesso escolar, o combate à obesidade infantil? Por onde é que deve ser distribuído e de que forma? Olha, se nós olharmos para o investimento no desporto apenas no projeto olímpico e paralímpico, nós dentro de anos não teremos atletas a quem conceder mais apoios, porque a nossa elite desportiva vai sendo cada vez mais reduzida. Portanto, nós partimos de uma base de praticantes reduzida, essa base de praticantes tem que ser estimulada. Daí o meu discurso de que é necessário estimular pelo lado dos clubes, dar-lhes condições para que eles consigam ter mais atletas. É preciso dar estímulos pelo lado da procura, no sentido de que as famílias tenham condições para aceder ao desporto. Não podem ser só as famílias a pagar o desporto em Portugal. Tem que ser o Estado também a suportar esses encargos. A Confederação de Desporto lançou recentemente um estudo que comprova que o Estado Central financia menos de 10% do custo do desporto em Portugal e que o restante é pago em parte pelas autarquias e em grande parte pelas famílias. E as famílias que não têm condições financeiras não acedem ao desporto e nós ficamos com cada vez mais crianças e jovens sem acederem à prática desportiva, com o impacto que isso tem muito na saúde, muito na educação, muito na coesão social e muito, no geral, num país que não anda para a frente e que não se desenvolve como gostaria. Daniel Monteiro, obrigado. Um bom sábado para si. Obrigado, igualmente.